Se você pensa que está sozinho patinando para entender como explorar melhor a inteligência artificial dentro da sua empresa, fique tranquilo. Nesse episódio do The Briefcast especial inovação e em parceria com o Innovation Hub, 4 marqueteiros de empresas de tech jogam a real sobre o tema e compartilham até os fracassos de inovação que já rolaram em suas empreitadas. Deem as boas-vindas para Stella Novazzi, a cabeça de marketing da Kaspersky Brasil, uma das principais empresas de cibersegurança do mundo, Alan Giangrossi, diretor sênior de marketing da Qualcomm, a fabricante do famoso chipset Snapdragon, Vinícius Fiore, marketing global B2B da Motorola, a empresa que fabrica de tudo um pouco para telecom, e Gabriel Valejo, VP sênior de marketing Latam da Oracle, a norte-americana de cloud que é a base de infraestrutura de muitas empresas mundo afora. E para fechar essa mesa, eu, Stephanie Kohn, editora do The Brief, e Igor Lopes, fundador do Innovation Hub, fazemos as perguntas que muitos querem fazer, mas poucos conseguem responder. Aumenta o som, deixa o like e acione o sininho para ficar atualizado. Vou começar falando um pouquinho de produto. Eu acho que eu já vou direto para você, Vinícius. Vamos lá. Porque quando a gente pensa em Motorola, a gente pensa muito em reinvenção, né? Porque vocês foram ali pioneiros no mundo de mobilidade, né? Como é que a Motorola lida com isso, assim, quando a gente pensa em reinvenção de produto, né? E o tempo todo tendo que olhar para isso. Como é que é o processo de vocês, desse olhar de inovação em produto? Sem dúvida. Primeiro, obrigado, Stephanie. Obrigado, Igor, pelo convite, estar aqui com meus colegas também de marketing. A Motorola, a reinvenção é uma palavra muito importante para a gente, né? Uma empresa centenária, que inclusive trouxe o primeiro celular Motorola, né? Quem não lembra do tijolão? Famoso tijolão. Inclusive, a Motorola, como ela está tanto tempo, né, no nosso bolso, na nossa mão, a gente acaba se confundindo a história da Motorola com a de mobilidade. E tem também, Igor, muitos produtos que não são da Motorola, que as pessoas acham que é da Motorola, porque a gente está lá sempre entregando, de fato, telefones novos a cada instante. Então a gente começou com o Dynatac há mais de 50 anos, o primeiro telefone celular. Conseguimos avançar para diferentes form factors e modelos, né? Por exemplo, o V3, que é icônico, o Flip. Né, também mas muito antes dele associado. Tinha o icônico, o StarTAC. StarTAC. Pô, esse aí era sonho de consumo, hein? Até hoje. Acho que foi o meu primeiro ainda. celular, gente. Eu acho que as pessoas adoram, né? Fazer esse movimento aqui é bem icônico. E a gente continua investindo nesse modelo, inclusive. A gente teve um lançamento recente do Razr 50 Ultra e do Razr 50, trazendo mais inovações nessa linha. Então, pra gente é sempre muito interessante estar nessa crista da onda de inovação e reinvenção. Acho que é uma palavra que combina bem com a gente, Stephanie. Que legal. E vamos estender para a Oracle, que eu acho que vocês também têm uma história muito boa de reinvenção como empresa, né? Primeiro, boa tarde a todos. Estou super feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite de novo. Para a gente, acho que a palavra de ordem é transformação, né? A empresa com mais de 40 anos de mercado. E uma empresa, eu gosto de brincar assim, que a gente saiu do mundo do produto para serviço. É como se a gente vendesse garrafas d'água e hoje a gente mede a sede do cliente. Então tem uma diferença muito grande do ponto de modelo organizacional, de como uma empresa funciona. E na prática, lá na ponta, né, o que a gente entrega para os clientes, soluções de infraestrutura na nuvem e soluções de gestão de negócio. Seja para a área financeira, seja para a área de marketing, todos os marqueteiros acabam pensando muito no mundo do Martech de alguma forma, para a área de operações, enfim. Então, para nós, a transformação ela veio muito pelo modelo de negócio em si, essa transformação de produto a serviço, e depois uma mudança cultural muito forte, porque fazer uma transformação desse modelo de negócio passa por pessoas no final, né? Então, antes da gente poder comunicar qualquer coisa para o mercado e posicionar, você tem que viver uma verdade dentro da empresa. Então, foi um momento bem importante para nós de sair desse mundo conhecido do banco de dados, né? Se a gente fecha os olhos para pensar na Oracle, todo mundo lembra de banco de dados. E hoje a gente está num mundo do serviço de forma muito forte, muito acelerada. E vamos contar mais aí ao longo do caminho. Não, lembra tanto de banco de dados que coloca a imagem aí, o formato do prédio antigo da Oracle. É verdade. Até o prédio né? Um data center gigante, né? Exatamente. E aí, Stella, falando um pouquinho também de vocês como produto, como desenvolvimento, eu acho que sim, vocês também passaram pelo que a Oracle passou de uma outra maneira, né? Vocês vendiam software em caixinha, em disquete antes, Sim, e de repente virou um produto que é atualizado em tempo real, virtual, com atualização 24 horas, enfim, tudo isso muda também a forma de trabalhar. Sim, principalmente no mercado de consumidores, quando a gente fala, no varejo, tinha uma caixinha. Só que a nossa caixinha ficava dentro de uma vitrine fechada, por exemplo, ou numa gôndola, na exposição.
E hoje, com essa mudança, onde a gente vende tudo virtual, a gente ganha, do ponto de vista de marketing, uma exposição diferente. Eu posso ficar do lado de um celular para oferecer segurança para quem vai comprar um celular. Eu posso oferecer para quem vai comprar um notebook, por exemplo, uma segurança. Então a gente trabalha com o POSA. O que é POSA? É Point of Sale Advertising. É um cartão, nada mais que um cartão. Que o cliente chega, pega o cartão e imediatamente ele já recebe a licença dele, ele pode pegar isso no caixa. Então facilita muito a nossa vida. E no mercado B2B, no mundo corporativo, sempre foi virtual, nunca foi uma caixinha. É um pouco diferente isso, porque é muito mais avançado do que quando a gente trata diretamente com o consumidor final. Uhum. E quando a gente fala de Qualcomm também, né, tem o que o Vinícius já falou, assim, de toda essa evolução, mas o que eu acho muito legal, assim, principalmente a gente vai nos eventos da Qualcomm e tal, ver ali o processador no Form Factor ali, no como é que chama, não é Form Factor? No aparelho de teste, ele tem um nome. Agora é MTP, no MTP, e tipo, quanto que aquele novo processador vai entregar de possibilidades para o fabricante. Acho que vocês são esses caras que vão meio que abrindo o caminho ali, né, baixando o mato alto para que venham os fabricantes e façam coisas em cima disso. Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, Sté e Igor. Eu acho que a Qualcomm é uma empresa complexa de você compreender. Você acaba conhecendo pelo Snapdragon, né, que é o processador de smartphone, e agora também nos notebooks, né, a parceria com a Microsoft. Então a gente anunciou agora em junho todos os fabricantes com notebooks com Snapdragon X Elite. A gente pode falar um pouco sobre isso depois, essa não mudança de caminho, mas adicionamos um caminho a mais. Mas a Qualcomm, ela tem vários negócios que a gente não fica, consumidor final às vezes não sabe. Então tem, por exemplo, o mercado todo de IoT, é um mercado que a Qualcomm ataca muito, tem diversos chips que funcionam em várias soluções, tem o mercado de Wi-Fi, tem o mercado de automotive, né, que é um smartphone com rodas basicamente hoje em dia, que é o digital chassis, né? Então hoje você começa a construir um carro pelo chassi digital, né? E você vai de baixo para cima. E tem uma série de outras áreas internas. Claro que o produto B2C, né? Se a gente pode aí pela linha da Sté falar um pouco de produto, é o Snapdragon hoje, é o nosso carro-chefe. E é engraçado assim, porque, por exemplo, o nosso topo de linha hoje, eu sei que o Vinícius está aí com o Snapdragon na mão, acho que é o Edge 50 Plus esse, né? Não, esse é o ThinkPhone. É o ThinkPhone, Olha, ele aproveitou para fazer o merchan, ainda mostra pra câmera, vai lá. Vamos falar um pouquinho mais dele. Então, quando a gente anuncia, e aí, na tua pergunta, quando a gente anuncia um chipset, um processador já tem o produto lá pronto, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que isso tem mais de um ano que a gente já fez, já entregou para o fabricante, ele já recebeu, ele já foi para o laboratório, já desenvolveu, já produziu, já chipou e já está lá. Então, nesse exato momento que a gente está conversando, tem lá os engenheirinhos apertando o botão em San Diego, que é onde é a nosso headquarter, já vendo coisas que vão chegar daqui 2-3 anos, né? Então, o mercado de tecnologia é muito louco, porque quem está no meio já vê... Quando as coisas chegam, você já viu isso há muito tempo, né? Então, sim, a gente tem esse negócio de desbravar, de trazer tecnologias e patentes. A gente pode falar um pouco desse assunto também, de inovação, investimento em inovação. Nem tudo dá certo, tem um monte de coisa que dá errada também. Mas eu acho que essa é a beleza de você investir em pesquisa e desenvolvimento e não sei se esse é o melhor termo, mas realmente a gente vai arrancando os matos da frente aí. Quem quiser vir com a gente. Não, eu falei isso na primeira edição do podcast, né? Que eu queria ser um dia o Tim Cook. Só para poder estar ali experimentando, por exemplo, o Apple Vision Pro 3 anos atrás. O que ele está experimentando hoje, eu tenho certeza que é algo muito revolucionário que a gente nem imagina o que está na mão dele hoje, né? Assim, ser essa pessoa deve ser muito legal. É, muito legal. Assim, os grandes, né? Quem está no Olimpo ali e tal, eles têm esse acesso, a gente tem, mas não tanto. Mas o ideal é o que a gente trabalha, por exemplo, com a Motorola aí, trazendo um pouco para o Vinícius a questão de produto, né? Então, hoje a Motorola tem um negócio interessante sobre a Motorola. A Motorola é uma conta local. Aí, mas o que é conta local? Então, por exemplo, se você pegar um outro concorrente, vou citar um nome, os coreanos lá, é a Coreia conversando com San Diego, eles fazem lá portfólio. Hoje a Motorola, tudo que é vendido globalmente é negociado no Brasil, ali no escritório da Motorola e no da Qualcomm. Temos o diretor de marketing global aqui. Exatamente. Olha. É uma conta nossa. Então o telefone vende na China, nos Estados Unidos, tudo que é feito, o portfólio é feito no Brasil. Então é uma conta que a gente tem um apreço muito grande, a Motorola. A gente negocia o Fiore, que é o teu xará, é o cara que lidera a conta. Então é uma conta que a gente gosta muito. A Motorola tem a adoção de Snapdragon na grande maioria do seu portfólio, né? Ali a nova Razr também, Snapdragon, a Edge 50 também, o ThinkPhone também é. Então é uma conta que a gente gosta muito, trabalha muito com a Motorola, tem outras coisas sendo desenvolvidas que algumas são confidenciais, mas é uma empresa que também
pessoal que negocia ali no teu escritório já tem visão de pelo menos 1 ano e meio, 2 anos o que está vindo de solução nossa. Claro que a gente não pode falar aqui, mas sim, o acesso à tecnologia ele vem muito antes. Não só do ponto de vista mobile, mas eu acho que também das tecnologias, principalmente de inteligência artificial, né, do que está rolando nesse mercado. A gente pode falar um pouco também depois de como que isso ativa uma série de features e experiências, e aí eu acho que tem muito a ver com a Oracle. Certamente eles estão, Kaspersky também muito focada nisso, né, essa questão de segurança, como é que você usa o IA para as ferramentas. Eu acho que é um caminho interessante que ele aterriza no produto, seja um smartphone, seja um software. Eu acho que todo mundo se beneficia dessa nova inteligência, de como que ela pode ajudar a experiência, que eu acho que esse é o principal para o consumidor, né? Já pensou não precisar aprender nenhum básico da programação para automatizar fluxos de trabalho, projetos, processos e pessoas? Com o ServiceNow você tem uma plataforma low-code à disposição para criar automações que atendam às suas necessidades e basicamente colocar a inteligência artificial para trabalhar para você. Com apenas algumas informações e um pouco de tempo, você personaliza a plataforma de acordo com o que você precisa, integra sistemas isolados, automatiza processos manuais, cria fluxos de trabalho inteligentes e aumenta a produtividade da sua equipe. Conheça agora os benefícios do ServiceNow e tenha a automação a seu dispor. Você falou muito de Brasil. Eu queria muito saber, assim, de vocês, como é que é essa tropicalização ali dos produtos, né, e dos serviços aqui para o Brasil. Como é que vocês trabalham olhando para esse público brasileiro? Eu acho que, principalmente você, eu tenho uma pergunta, né, porque a gente sabe que o brasileiro não é muito, ele é meio negligente ali quando a gente fala de segurança, né? Então, como é que vocês também trazem para cá essa mensagem, esse letramento, né, sobre segurança, por exemplo, dentro da Kaspersky? São duas coisas. A gente tem a liberdade, o que é ótimo, a nossa empresa funciona de uma forma muito orgânica, então a gente pode customizar tudo que é necessário para o consumidor brasileiro, seja ele uma pessoa física ou seja do mundo corporativo. Fazer isso é totalmente diferente, porque a gente consegue mostrar as nossas soluções e ter os nossos desafios, mas atendendo o que o cliente mais precisa. É claro que existe uma questão. Hoje as pessoas mal pensam em não ter segurança. Raramente as pessoas físicas, o consumidor brasileiro pensa nisso. E as pequenas e médias empresas também pensam muito pouco. Elas só vão atrás da cibersegurança quando acontece alguma coisa, algum problema. Uma conta foi invadida ou roubada, alguma coisa. Aí as pessoas vão atrás. Qual que é o nosso papel? Conteúdos educativos. Então a gente tem até um blog, hoje para consumidores finais, onde a gente fala de vários temas, por exemplo, por que você tem que ter uma ativação dupla no WhatsApp? Como é que você tem a segurança no seu WhatsApp? Como é que você faz para ter a segurança num aplicativo de banco no seu celular? Porque senão as pessoas não têm acesso a isso. Então o nosso trabalho é garantir, educando essas pessoas, entre aspas, claro, dando informações sobre o que o mercado está passando, quais são os acessos que as pessoas têm, o que elas podem fazer para ter mais segurança em casa. Então, você mencionou, por exemplo, a IoT. A IoT aumentou muito a nossa superfície por causa das vulnerabilidades. Então, quanto mais equipamentos, computadores, sistemas conectados na internet, mais vulnerabilidade existe. Mais a gente tem que entregar soluções. Então, a nossa preocupação com isso é intensa, porque a gente precisa garantir a segurança do nosso consumidor, do nosso cliente, seja ele uma pessoa física ou seja ele no mundo corporativo. E quando a gente fala da educação, entre aspas, dessa preocupação das pessoas entenderem a cibersegurança, o que elas podem fazer, no mundo corporativo é diferente. Que tem empresas que têm uma área de TI extremamente robusta com cibersegurança e por onde a empresa é atacada? Funcionários. Os funcionários recebem um e-mail, que muitas vezes é um phishing, com um link qualquer, falando com ele, clique aqui para conhecer, para saber. O funcionário, por desconhecimento ou negligência, clica naquilo, a empresa é invadida, com toda a infraestrutura de TI. Então, a gente tem uma solução focada para treinamento de funcionários das empresas. Porque os funcionários têm que saber disso. A empresa toda tem que ter cibersegurança, não é só a área de TI. Mas você sabe que eu estava fazendo um trabalho dia desses e a empresa estava falando que ela trata o funcionário como o último firewall. Exatamente por isso, assim, eu tenho que trabalhar esse cara para que ele seja a última pessoa que impeça a entrada de algo aqui na empresa. E não o contrário, né? Porque até então era sempre o humano que abria a porta e tal. É uma forma diferente de você lidar com o mesmo problema, né? Sim. Os erros humanos são muito comuns. Por exemplo, uma área qualquer, mas você recebe uma mensagem, clique aqui para ver o seu olerite. A pessoa clica. Às vezes não sabe, vem com nome, são e-mails falsos, phishing. Mas vocês não concordam? Vocês não acham que assim, o fato de hoje todo mundo tá lidando com a internet, com a computação,
As pessoas não têm mais medo de ter um Instagram invadido, porque ela viu que o Instagram do vizinho foi invadido, sabe? Ou do amigo foi invadido, ou mesmo uma empresa fica sabendo daquela notícia lá do banco de Hong Kong, que o cara com inteligência artificial chegou lá e fez as transferências em nome do CFO. Acho que o fato de cair na mídia deixa as pessoas um pouco mais de olho nisso. Vocês não... Ou naturalizam, né? Mas você vê essa questão do WhatsApp, que é super comum, né? As Sim. pessoas não põem aquela validação de 2 etapas no WhatsApp, Sim, que é o básico. exatamente, que é o cara. básico. Gente, pelo amor de Deus, isso aí se você não coloca, o cara pega a tua foto. Então eu acho que tem... A Estela foi bem nessa questão, né? Tem que esperar roubar a tua casa pra você querer botar a câmera. Nunca vai acontecer comigo. É. Você só se preocupa com isso quando realmente acontece. É muito cultural pro brasileiro. O Brasil é diferente um pouco dos outros países, mas aqui no Brasil, a cultura do consumidor brasileiro é: isso não vai acontecer comigo, porque alguém vai querer pegar alguma coisa, pode roubar um banco, né? Então, a pessoa não passa na cabeça. Todo mundo é avisado hoje, A gente grande ou pequeno. Tem uns treinamentos de phishing lá, eu não lembro, acho que é Fox Hunt, eu não sei qual é o nome da ferramenta de vocês, mas a gente tem uma lá na Qualcomm, que eles te mandam e-mail de phishing proposital. Sim. Faz parte do nosso treinamento. E aí tem uma gamificação. Isso, faz parte do ele te treinamento. dá ponto, te dá badge e tal. E foi outro dia o presidente lá, ele recebeu um e-mail, é um negócio de home office, tinha cadastrar. Todo mundo acessa. Não, ele pegou e mandou pra todo mundo, falou, pessoal, que beleza. RH, cadê? O que é esse e-mail? Aí a pessoa não é phishing, mas ele não clicou, ele mandou internamente. Então, assim, porque tem essa parte da mente humana, né? Que aí talvez seja o que a gente pode discutir do comportamento. O cara clica aqui pra ver uma foto, ou igual você falou, ver o teu lerite, ou às vezes até uma informação, segue o arquivo dos próximos lançamentos, eles trazem coisas que você ali a tua vaidade, vou clicar isso aqui. Automaticamente você clica, né? Você clica, então eles usam muito dessas técnicas e aí tem que treinar mesmo, né? Mas o brasileiro ele precisa um pouco de susto aí pra entrar na segurança. Eu acho que é um mercado interessante. Por coincidência, a gente tá começando nosso ano fiscal. Hoje eu fiz meu treinamento de manhã. Olha aí. Na verdade, não terminei ainda, porque eu reservo 1 hora por dia para completar o treinamento, e hoje foi sobre phishing. E é legal porque a gente faz simulações, então você tem que clicar para dizer o que é, o que não é, e um dos grandes pontos, um dos grandes argumentos, a gente vive uma vida muito dinâmica, é muito conteúdo, então quem aqui não recebe menos de 50 e-mails no dia? Nossa. Então o nível de atenção cai Centenas. muito ao longo do dia. Então quando a gente olha para uma empresa de, sei lá, a nossa empresa 160 mil pessoas, como é que você controla, como é que você faz com que o colaborador seja o último firewall? Educação pura, né? Exato. Tem que educar, repetir. Comentar justamente, nunca vai acontecer comigo isso, né? Então a gente tem que realmente investir muito em conhecimento. A indústria também corre para ter mais soluções que protejam as informações sensíveis e também políticas das empresas que precisam também ser ajustadas, né? Tem um estudo que a gente fez na Motorola no final do ano passado que indicou que, por incrível que pareça, as empresas e as pessoas, os funcionários estão preferindo ter um telefone de trabalho. Porque o que aconteceu com o tempo, enfim... Que mudança, acelerado, né? Eu sou da época do Bring Your Own Device, todo mundo brigando por E o IoT, nós cobrimos isso, hein? Ou quanto? Exato, mas o que aconteceu, Igor e Stephanie? Com, enfim, pandemia, com todo o novo normal digital, né? Teve uma proliferação de devices. Então, as empresas viram que tinha que equipar rapidamente seus funcionários com tecnologias, com devices, com terminais, né? Computadores, celulares. E as políticas não ocorreram nessa mesma velocidade. Então você começa a ver muitos casos de funcionários que acabam usando o mesmo terminal, o mesmo celular, por exemplo, para trabalho e para a vida pessoal, que aumenta o risco de forma gigantesca, né? Acessar as informações sensíveis da empresa num telefone que você fala no WhatsApp, que você está nas redes Alô, sociais. Stone no carnaval, né? Lembra? Nossa, essa foi Exatamente maravilhosa. esse caso. E um outro ponto também é a questão de saúde mental. Né? As pessoas não estavam conseguindo se desligar do trabalho, uma vez que toda hora tinha notificação chegando. Né? Então, também a gente tem visto muito esse movimento das empresas criando políticas para tentar trazer um balanço digital mais interessante para a vida das pessoas. É curioso isso. Eu não tinha essa noção. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Tecmundo a gente tem um documentário que chama Realidade Violada, que a gente fala sobre cibersegurança, né? E esse terceiro episódio é bem mais pesado do que o primeiro e o segundo, né? Porque a gente vai falar sobre pedofilia online. E aí é incrível porque o pessoal aqui da produtora, todo mundo tá trabalhando nesse documentário. E é incrível como a gente vê
que realmente as pessoas, os brasileiros, eles não têm tanto esse medo. Por isso que eu falei pra vocês, será que eles não naturalizam? Porque eles deixam as crianças literalmente sozinhas na internet, como se elas estivessem no meio da avenida, né, levando pro mundo físico, né, como se você colocasse uma criança no meio de uma avenida e deixasse ela sozinha lá, a criança dentro da internet e podendo sofrer uma série de coisas, né. Então é engraçado que a gente acha, no fim das contas, que o fato de estar acontecendo o tempo todo, né, notícias, a gente fica mais esperto, mas quando a gente vai investigar, vai se aprofundar, a gente vê que a gente ainda está no início do caminho ali para entender as dificuldades que a gente vê na internet. E olha, a gente tem uma solução. A Kaspersky oferece um sistema para os pais, para o consumidor final, onde você tem um controle das crianças. Então você determina a idade da criança, você determina o acesso, e toda vez que a criança tentar acessar algum site, alguma coisa diferente que não seja permitido, você fica sabendo imediatamente. Então a gente estimula muito os pais que têm crianças a usarem esse controle, porque aí você consegue ver o que a criança está usando e se a criança é acessada. Se alguém entra no sistema para poder pegar informação, para começar a conversar com a criança ou com o adolescente, você ter esse controle. Vamos falar um pouquinho de 5G? Vamos. 5G também acho que é algo que é comum a todo mundo aqui, né? Assim, quando a gente pensa em velocidade, em internet, em latência, tudo isso, 5G é o que vem para resolver o problema. Mas vocês dois principalmente estão mais inseridos nesse mercado. Como que vocês veem o 5G hoje no Brasil? Em que pé que a gente está? Deixa eu só fazer uma ponte já do assunto anterior para esse, que é a questão do... Já falando de 5G, você pode usar o 5G, você pode usar o Wi-Fi também, né? O Wi-Fi é uma porta de entrada perigosíssima para a segurança, né? Então você pode, por exemplo, criar uma rede, o mesmo nome, né? O SSID, a mesma senha no aeroporto, o cara abriu ali o laptop, conectou na rede do aeroporto, mas ele está numa outra rede e já era. É difícil, é muito complicado o Wi-Fi. Então o 5G, nesse sentido, ele traz essa segurança, que você sabe que você está conectado na tua plataforma, né? E na nuvem, você vai estar ali na tua operadora. Então ele também tem ferramentas que simulam o 5G, mas é muito mais complexo, não é tão comum como o Wi-Fi. Cara, o 5G ele vem crescendo muito, eu acho que assim, o 5G ele tem duas vertentes aí, falando da parte técnica. Ele tem o non-standalone, não sei se você já nos eventos que foi da Qualcomm você captou, e o standalone, que é a questão de downlink e uplink, né? Então, se você usa o standalone, você usa o 5G para fazer download e para fazer upload. O non-standalone você só usa para fazer o download, o upload você fica conectado numa banda 4G. A gente está evoluindo agora para o standalone, que, né, tanto você faz o speed test, acho que todo mundo já fez ali, sei lá, dá 300 MB de upload, o download dá menos, né? Aliás, ao contrário, o download dá mais, o upload dá menos. É que você está numa rede não standalone. Então essas redes estão migrando para o standalone, então ficando maior cobertura, mais rápida. E isso permite uma adoção de smartphones top de linha e inclusive de notebooks, né? Os notebooks da Qualcomm agora todos vêm com 5G porque eles são a mesma plataforma do smartphone, né? Então você bota o chipzinho de operadora ou o eSIM, né, que é virtual, e você tem 5G no teu notebook. Você vai no aeroporto, qualquer lugar, você abre e continua usando 5G, como você usa no seu celular. Então eu acho que tem evoluído muito na América Latina no geral, né? Tem alguns países que ainda estão se desenvolvendo, como a Colômbia, por exemplo. Sei que não é o tema aqui, mas é engraçado também essa questão de mensagem, né? Você começa a fazer as mensagens de marketing de 5G para a Colômbia, é meio que back to the future, né? Qualquer mensagem de 5G já aconteceu faz muito tempo aqui, você tem que resgatar. Mas acho que essa evolução é super benéfica. As operadoras, desde que teve o leilão, eles foram obrigados a já trazer redes standalone. Então tem toda a Anatel tem um calendário de implementação. Então acho que a gente anda muito bem nesse sentido. Já tem coisas na Qualcomm de 6G, pessoas falando de 6G, que são frequências ainda mais altas. Então assim, é uma evolução que não dá muito para parar. Você queria ser esses caras que já estão ali. A gente mal... assim, a tecnologia ela tem um problema que é a questão... Tem coisas que são software, tem coisas que são hardware, né? O que é hardware, por exemplo, fingerprint, né? É muito legal, muito simples. Demorou pra você ter o fingerprint da tela bonitinho ali. Por quê? Porque você tem que fazer, você tem que botar tem que estar ali, você tem que fazer o hardware, vender, tá na prateleira. Agora, as coisas de software e tecnologia, elas vão muito mais rápido, elas evoluem muito mais rápido. Então, a gente tem visto as operadoras super interessadas e isso para a Qualcomm beneficia muito, né? Porque tanto smartphone quanto notebook, a gente precisa do 5G para rodar. E principalmente os telefones da Motorola aí, né? Vai ver isso. O 5G, ele, assim, o primeiro 5G, inclusive, trouxemos primeiro para o Brasil, né? Então, já 2020,
A Motorola junto com a Qualcomm, com a Claro, né, e a Ericsson lançando primeiro 5G. No Allianz Parque, no Allianz Parque, com o carro vendado. Eu lembro bem. E com a motorista dirigindo. Foi uma história bacana. E ao mesmo tempo já está super maduro, né? Eu vi um estudo, inclusive da Ericsson, né, do Mobility Report, mostrando que, se não me engano, 35% da população mundial já é coberta pelo 5G, em termos de cobertura de conectividade, não que 35% já tenham ainda, né? Mas a gente vê o 5G crescendo muito mais rapidamente de qualquer outra tecnologia. Todos, claro, não só a Motorola, mas toda a indústria está adotando muito rapidamente. E sem dúvida né, o 5G ele é uma plataforma de inovação muito poderosa, né? Uma vez que você tem 5G e a gente vê aplicações de inteligência artificial, né, de computação quântica, chegando lá, você vai criar transformações em todas as indústrias, né? No agro, nas cidades inteligentes. Pode ser uma pergunta esse cara aí, né? Exatamente. Vou deixar então totalmente a pergunta aqui, como é que estão as cidades inteligentes via 5G? Vamos falar disso. Tem um ponto importante, até uma pergunta para vocês, né? Eu vejo a evolução contínua do 5G, a gente vê pelas indústrias, telecom é uma das indústrias importantes para nós, mas ainda tem um espaço de oportunidade grande para a experiência do consumidor final. Né? Quando você vai para outros países fora da América Latina, você percebe uma experiência de velocidade muito maior. E o 5G ele vem com uma inovação que vai destravar, como você está falando, inovações em todos os âmbitos. No âmbito de cidades inteligentes, imaginem a conectividade que isso pode existir com todas as câmeras de uma cidade, por exemplo. A gente desenvolveu, não posso contar muitos detalhes desse projeto, mas um projeto que nasce nos Estados Unidos com a polícia americana, todas as câmeras da polícia integradas com inteligência artificial para suportar o serviço dos policiais para a comunidade. Isso sem o 5G não existe. E para a gente escalar isso a nível global, vem o ponto da infraestrutura, plataformas existentes para fazer com que isso aconteça. Então, ele é um momento importante, acho que para todos os países no mundo. Quando eu vejo esse dado dos 35% de cobertura, ele é um dado que parece positivo, mas eu sempre vejo como oportunidade, né? Você tem 75% que ainda não cobre, dos 35% nem todos utilizam a experiência como ela poderia ser em pleno vapor. Então imaginem isso nos próximos 3 anos, com a exponencialidade de crescimento que a tecnologia tem. Então ele é um habilitador no final, né? Não, e aí quando vem para segurança, eu tô falando de carro elétrico, de carro autônomo, tô falando de sinal de trânsito que está conectado. Você acabou de falar de IoT aumentando a superfície. Isso aí, a superfície vai ser daqui até Marte. Quanto mais tecnologia, mais equipamentos conectados, maior a vulnerabilidade da segurança. Então, sem dúvida, a Kaspersky tem que oferecer soluções para garantir a segurança dos clientes. E só um ponto, só queria fazer um recorte em relação à segurança, que tem o outro lado, né, do back-end. Eu estou muito no back-end, né? Eles estão na ponta com o consumidor final. Tem um outro lado da segurança que é muito importante quando a gente olha para as empresas, né, que está por trás dos softwares. Então, um dos produtos que a gente lançou já faz alguns anos, que a gente chama de Autonomous Database. Imagine que uma das grandes fragilidades de um banco de dados é você ter um desenvolvedor, né, um DBA, né, que a gente chama, que está fazendo as atualizações, os patches no sistema. E você ter um banco de dados com inteligência artificial que faz isso automaticamente. Justamente para minimizar o risco, porque a gente volta no ponto das pessoas serem o último firewall. Então, do nosso lado, o ponto da segurança ela é muito importante. A gente nasceu fazendo banco de dados para o governo americano, né, no passado, então faz parte do nosso DNA e a gente traduz isso no mundo da inteligência artificial em como a gente consegue dar suporte e habilitar o humano a ser potencializado. Você não precisa se preocupar com isso, porque o robozinho vai fazer para você e com isso você minimiza praticamente a zero o risco de qualquer invasão. Bacana. Gente, entrando um pouquinho aqui na parte de posicionamento e branding, assim, já que vocês são todos dessa área que provavelmente olham muito para isso, como é que vocês trazem para cá as comunicações externas, né, assim, dos guidance que vocês têm, né, e conseguem olhar para o mercado brasileiro para conseguir passar essa mensagem da melhor forma aqui dentro? Quais são as inovações que vocês veem também dentro dessa área, né, assim, pensando em tudo que a gente está falando hoje de um universo multiplataforma, de social, de influencers, enfim, de tudo isso. Como é que vocês usam isso a favor das marcas, assim? Essa questão de mensagem, pra gente que é de marketing, é engraçado, né? Porque quando vem do inglês, acho que aqui todas as empresas são... A parece que é russa. Então deve ser pior. Um pouquinho pior. Para inglês do jeito com eles. Tá. Então, você tem coisas que você simplesmente traduz, você tem coisas que você tem que localizar e você tem coisas que você tem que reescrever, né? Então, tradução é normal, aí vem coisa técnica, tem algumas coisas que você simplesmente
você tem que falar o termo técnico e o termo inglês. Mas indo para a parte de mensagens mesmo, a Qualcomm tem uma campanha que é para promover Snapdragon que chama Power to Move, que é o tema da campanha. E aí, bom, como que a gente vai traduzir isso daqui, Power to Move, né? É poder para mover, força para mover, assim, não tem, fica ruim. Você tem que, então, assim, chamar uma agência, você tem que brifar com os vídeos e você tem que reescrever aquilo. E aí depois você traduz do português para o inglês e manda para o headquarter, eles vão, mas não tem nada a ver, não, mas tem. Então, assim, tem que ter uma relação de confiança para que eles entendam que as coisas não funcionam. Tem muita coisa que não funciona aqui, né? Então tem acho que essa dinâmica é muito importante de ter esse alinhamento e saber que o principal é você sempre estar preocupado com a mensagem. Que mensagem que você quer passar, né? O que você quer que seu consumidor entenda do teu produto. E aí você vai trabalhar em cima disso. Eu acho que é o mesmo para software, para smartphones. Talvez smartphones já tenham um jeitão mais, né? Tem um framework mais certinho ali e tal. Mas eu imagino que seja super complexo também para segurança, para você falar um pouco de passar as mensagens, né? Olha, até que não. A gente tem uma liberdade bastante grande de customizar para o Brasil. Claro, vem as mensagens, mas como a gente está sempre muito conectado com as tendências do mercado, o que está acontecendo no mercado mundial, a gente adapta para o Brasil o que está acontecendo no Brasil. Então, o que a gente... A ransomware. Todo mundo conhece ransomware, mesmo sendo um termo em inglês. Phishing é um termo em inglês. As pessoas conhecem. Então, a gente adapta com o que vem sendo falado no Brasil para poder facilitar, esse é um desafio, claro, mas facilitar como é que a nossa solução pode ajudar um cliente. Esses ataques são globais hoje, né? São globais, exatamente. Exatamente. Então, a gente tem muita liberdade de customizar, seja para o Brasil ou para qualquer outro país. Nosso headquarter entende isso perfeitamente. Porque a nossa questão é o que o mercado está falando de cibersegurança. Você tem a questão também que tem a ver, que é a questão visual, né? Então, a Qualcomm é muito forte na China, né? A China é metade da receita da Qualcomm. É isso que eu estou falando, é público, tem nos reports. Então, assim, às vezes vai fazer uma campanha assim, nada contra, mas assim, você vendo o filme, você vê que é muito orientado, né, para um país específico. E quando você localiza, você vê que não fica legal, né? Então, algumas vezes você tem que refazer. Além do que, tem a nacionalização dos filmes aqui, que você tem que pagar ancine, uma série de coisas. Então, às vezes também às vezes é legal produzir aqui também. Acho que a gente tem que ter essa pegada aqui de marketing, é buscar, trazer para o nosso lado, vamos produzir aqui, vamos criar, vamos entender o mercado. Acho que essa nacionalização, trazer as coisas é interessante na maioria dos casos, mas acho que a gente tem essa obrigação como marqueteiros aí de tentar criar as coisas nossas que funcionem aqui no... Você falou um ponto importante, sim, da confiança, né? Tem um caso, pra mim, assim, o cúmulo da liberdade. A Netflix, quando fez aquelas campanhas com a Inês Brasil, com Rita Cadillac, vocês lembram? Das séries? Da Sandy. Sim, Cara, isso é o cúmulo da confiança. Você, né, fazer com que o headquarter entenda que a Inês Brasil faz sentido naquela campanha ali do Orange is the New Black, sabe? Tipo, como assim, né? E no caso de vocês dois aí do outro lado da mesa, eu acho que tem uma coisa legal também, que aqui a gente falou, de lá de fora para dentro. Vocês dois têm cases que são daqui para fora. Né? Você trabalhando global e você... eu ia falar isso, assim, para mim, eu vivo um mundo híbrido, né? Primeiro que o nosso negócio ele é B2B, né? Então a gente fala com as outras empresas, mas hoje o B2B, eu brinco que B2B é building to building, é prédio com prédio. Que a gente fala com pessoas no final das contas, né? E o que move as relações são as histórias, e a gente fala muito dos proof points, né? Provar o valor que você gera para os negócios. Então, olhando como marqueteiro, né, que a gente está falando, uma coisa é a parte da comunicação, mas primeiro tem uma localização da estratégia, que eu acho que isso é importante, né? Quando a gente olha para a estratégia do negócio, a estratégia das soluções, existe uma estratégia global muito forte, os produtos são desenvolvidos a nível global, mas quando a gente eu tenho uma posição regional, né, então eu acabo olhando outros países também. Quando a gente olha para uma estrutura Brasil, por exemplo, quando a gente olha para uma solução de tributação, o Brasil é extremamente complexo, né? Sim. Na pessoa jurídica e na pessoa física a gente tem desafios de todas as magnitudes. Então, exige uma necessidade de flexibilidade, de entendimento do que o país precisa para fazer com que aquela solução seja adequada ao contexto do país. Então, tem um desafio de olhar a estratégia global sob a perspectiva do negócio e das soluções que a gente oferece e como isso se adequa ao mercado. Depois a gente entra na camada de comunicação, vamos dizer assim, que é a outra parte do marketing, né? Que é a gente fazer com que as pessoas saibam. E aqui, a gente tem uma visão muito, muito legal sobre isso, porque lá na Oracle a gente é uma empresa de dono. Apesar de ser uma multinacional gigantesca, a gente tem uma cultura de cada região tem muito esse papel de ser dono do desafio do negócio, entender o que os clientes precisam e fazer o melhor. Então, por exemplo, para nós no marketing, um dos grandes aliados que eu tenho é a área de comunicação interna e a área de RH. E parece uma loucura falar disso. Porque antes de contar qualquer coisa para o mercado, a gente tem que viver essa cultura dentro da própria empresa. Então, quando eu vou posicionar a Oracle dizendo que eu tenho um propósito importante de transformação do mundo, eu tenho que ter pilares muito fortes dentro da empresa
em que eu trabalhe a diversidade de forma concreta e que eu entregue. Que eu faça trabalhos em relação a impacto social e tenha a responsabilidade em relação a coisas que talvez o governo não consiga dar vazão. Dos meus projetos pessoais dentro da Oracle, fala de educação, se conecta com isso. Então, primeiro tem um lado muito importante do marketing olhar para a empresa como cultura e entender como é que a empresa se posiciona para dentro, tendo os colaboradores como uma extensão da verdade da empresa, e depois vem as mensagens. Como é que eu levo isso para o mercado? Como é que eu traduzo a experiência, posso falar aqui abertamente, o caso do Banco do Brasil, em que o Pix é gigante no Brasil, roda na Oracle. Qual que é o benefício disso? Ou o C6, ou a TIM, ou enfim, a gente tem vários clientes e a gente traduz as histórias de sucesso desses clientes para levar relevância para o mercado. E no final você falou muito de conteúdo no começo, né? Sim. Acho que o grande desafio quando a gente fala de coisas intangíveis é a gente educar. Então o marketing, na minha perspectiva, tem uma responsabilidade muito grande de levar conhecimento para quem está do outro lado, para ajudar a pessoa a ter uma boa decisão no final. Né? Acho que a gente tem uma responsabilidade grande nisso. Então eu brinco que a gente viu essa dualidade, que tem a parte da estratégia que a gente tropicaliza com a necessidade do produto ou do serviço que a gente oferece, e do outro lado no marketing existem campanhas globais que fazem sentido muitas vezes, mas quando não faz sentido, a gente aterriza da nossa forma e a gente cria muita coisa aqui dentro também. Na Motorola a gente tem, claro, desafios semelhantes a de vocês e também benefícios semelhantes a de vocês, só que a gente está com uma balança comercial com superávit. A gente acaba exportando muita coisa do Brasil para fora, né? Então a gente tem, como o Alan falou, né, a questão de equipes globais que estão baseadas no Brasil, como eu, e a gente não só de marketing, mas de produto, de desenvolvimento de negócios, e a gente acaba levando muita coisa do Brasil para fora. O Brasil tem uma importância gigantesca para a gente, né? Na Motorola são entre os 3 mercados principais. E então a gente acaba, claro, dentro da liderança de marketing global, olhando muito para o que acontece na América Latina, no Brasil. A Motorola, enfim, tem uma história riquíssima aqui. E muitas das soluções de produtos globais e plataformas globais são desenvolvidas com feedback, comentários de brasileiros, tanto de clientes quanto dos times de desenvolvimento, né? Eu posso até dar 2 exemplos, que inclusive um lançamento bem recente nosso, a família Edge 50, que traz o AI, Moto AI na câmera. A gente viu que no Brasil, principalmente, essa tendência acontece em outros países, mas principalmente no Brasil, os consumidores têm o costume de pegar o telefone e bater a foto. Eles não fazem muito zoom, né? Ele pega e bate a foto. E com esse input a gente levou para os nossos engenheiros, né? Levou, assim, a rede, inclusive aqui no Brasil, né? Mas para o nosso time de produto, e eles criaram algoritmos específicos para bater a melhor foto com um toque, né? E isso influenciado muito pelo Brasil. E outra solução, né? Produto para empresas que a gente tem, que é o MotoSafe, foi criado também a partir do Brasil. Como a gente tem uma estrutura muito grande de pesquisa e fabricação local, né, com a nossa fábrica em Jaguariúna, a gente tinha um transporte de valores muito grande, né? Caminhões mesmo carregando cargas pelo Brasil inteiro. E eles acabavam sendo alvos de roubo, né? Então, para inibir essa ação, a gente desenvolveu uma solução que é uma pílula de veneno, em que, quando a gente identifica que aquele telefone foi extraviado, a gente automaticamente, em poucos milissegundos, a gente desabilita o telefone. Ele vira um peso de papel, né? E a gente começou a criar isso para as nossas cargas. Chamou a atenção muito dos clientes no mundo inteiro, e hoje ele é desenvolvido e comercializado no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Vindo do Brasil. Você tem um time estruturado assim de R&D ou é coisas que vão acontecendo e vocês vão pensando, inovação é meio que... Tem times olhando bem pra frente, né? Como ela falou. Assim, não, claro. De anos lá pra frente. Mas esse tipo de coisa assim, de pegar coisas do cotidiano e transformar em produto. Acontece o tempo todo. A gente tem uma equipe que, inclusive, grande parte dela está instalada no estado de São Paulo, com tanto equipe interna nossa de produto, quanto com as FITs, né? Com institutos de pesquisa. Trabalham em conjunto, são mais de 100 pessoas trabalhando, centenas de pessoas trabalhando. E a gente tem o roadmap, né? Claro. Que é basicamente o que a gente quer fazer com base no que os clientes demandam, e a gente vai priorizando as funcionalidades naquele sistema. E muitas vezes acontece de um produto sendo desenvolvido por por exemplo, uma operadora na Europa que pediu uma funcionalidade, e a gente no meio do caminho entende que aquilo serve para o consumidor. Então a gente fala, opa,
essa feature de segurança demandada para um cliente empresarial, mas ela também pode apoiar uma questão de dia a dia dos consumidores, né? Por exemplo, a autenticação em 2 fatores, Sim. que tem no Moto Secure no celular Motorola. Ele era pedido muito pelas empresas. Olha, em caso de celular ser roubado ou perdido, eu quero uma segurança adicional. A gente estava desenvolvendo isso para empresas e a gente falou, poxa, os consumidores vão se beneficiar disso também, porque se de repente aquele telefone está numa situação ou num local que ele não deveria estar, por padrões, usando AI, vamos requerer, né, uma autenticação dupla. E a gente levou isso para os telefones do consumidor também. Legal. Sensacional. Essa questão de P&D, falando de P&D, né, em vez de R&D, que é pesquisa e desenvolvimento, é muito louco, assim, porque a Qualcomm, ela investe muito em pesquisa. A Qualcomm, assim, por natureza, por DNA, é uma empresa de inovação, uma empresa que tem muitas patentes, né? Tem um patente wall lá em San Diego, então a gente tem patente de tudo que vocês imaginam, porque é muito desenvolvimento e investimentos. A gente investe mais ou menos 20% da receita em P&D. E o legal, assim, que tem muita coisa que dá certo, mas tem muita coisa que não dá certo, né? Por isso que a tecnologia tem um valor, porque você tem que investir, desenvolver, e você não sabe se aquilo vai virar um produto comercial, né? A gente até brinca, né? O primeiro chip, quanto custa um chip, né? O primeiro custa $10 milhões, o segundo $100. Porque até você chegar naquilo demora muito. E tem umas histórias interessantes, contando um pouco o lado, as coisas que não deu certo, assim, a Qualcomm faz muita tecnologia que não dá certo também, né? Então eu tava lembrando outro dia, conversando lá internamente, tem 2 interessantes. Uma é de carregar, essa o Igor deve ter visto, que é o carregar carro elétrico. Lembro. Você põe um tapetinho no chão. Cara, eu acho fantástico. É um tapete que você liga e você estaciona o carro em cima de forma inalável, por indução. Mas é um negócio que meio que foi descontinuado, cara. Não rolou. E, pô, eu acho muito legal, que é muito melhor. Testaram coisas na Fórmula 1, por exemplo, que era de passar e... Fórmula E. Na Fórmula E. Cara, eu acho muito legal, né? Porque eu não tenho carro elétrico ainda, vai ser meu próximo, ou híbrido. Eu não sei se alguém tem aqui, mas sei lá, você tem que conectar. É muito melhor você fazer por indução. Mas e por que não foi pra frente? Porque então, aí você entra, aí talvez tem que adaptar no carro, você tem que falar com as montadoras, elas têm que pôr módulo, aí tem patente, não sei o que. Nada é simples. Aí teve uma outra que era uma tela que era de baixíssimo consumo, assim, ficava, sei lá, 20 dias, era uma tela de pouco brilho, você olhava assim tal, chamava, acho que era, Mirassol chamava. Uma puta tela legal, a gente chegou a fazer um relógio, foi quando explodiu os wearables. Então era pra anel e tal, era uma puta tecnologia de tela, também não deu certo, né? Não foi adotada. Então, o P&D, ele tem ele é ingrato, né? Você desenvolve as coisas, às vezes tem esse lado como o Vinícius trouxe, né? Pô, vimos uma oportunidade aqui, ó, que legal, vamos fazer. E tem outro lado também, não, vamos investir, chega uma hora que não dá certo. Eu acredito que para software também, né, de soluções de segurança, às vezes você faz alguma coisa, o tempo todo. Você não imagina, explode, vende, a outra não dá Mas certo. isso faz parte da cultura de tecnologia no final, né? Para chegar nas inovações que estão na nossa mão, dezenas foram criadas e não, mesmo as empresas, né? Quantas empresas nascem e morrem para que tenham as que são vencedoras? Então acho que esse é o... Sempre tem os cemitérios, né, de inovação. Mas é ótimo isso, né? Porque no final, criatividade é isso, né? Você tem que testar 10 para emplacar um. Isso. Exato. Todos vocês falaram muito sobre escutar o seu público, né, o seu consumidor e tal. Como é que vocês trabalham assim no dia a dia? Que tipo de ferramenta vocês usam? Quais recursos ou, sei lá, rituais que vocês têm ali para conseguir entender o que o mercado quer? Porque às vezes vocês vão ouvir o mercado, às vezes vocês também vão internamente criar uma demanda, né? Também entendo isso, vocês geram demandas às vezes, né? Mas como é que funciona ali para vocês no dia a dia esse olhar para o consumidor e ao mesmo tempo também tentar criar algo que ele eventualmente vai precisar? Seja B2B, seja B2C. É um desafio constante. Acho que tem várias tecnologias hoje e várias diversidades que a gente vê que podem nos ajudar no marketing. A gente busca várias coisas, mas, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente tem centros de transparência, que é onde a gente tem um ritual de confiabilidade. Os centros de transparência é onde a gente mostra o nosso código-fonte, que é onde faz o nosso software de segurança. É praticamente a única empresa do mundo que faz isso. Então, isso é de uma credibilidade incrível. E são 12 centros de transparência que tem no mundo, sendo que um deles é no Brasil, em São Paulo, no nosso escritório. Isso é muito interessante. Alguns clientes só fecham com a gente por causa dessa possibilidade de poder ver o código-fonte, que é como o nosso software é feito.
Então, essa é uma forma, é um ritual de confiança, de a gente estabelecer isso. A gente tem demos, por exemplo, demos virtuais, onde o cliente pode fazer um teste de uma invasão virtualmente, ver como funciona uma solução, ou uma demonstração ao vivo, em tempo real, onde a gente mostra algo que está acontecendo no mercado, como a nossa solução acontece, para o cliente poder entender o que vai acontecer no mundo dele de TI. E isso também vai para marketing. Então, por exemplo, ABM, Account Based Management, onde a gente faz isso. A gente tem que garantir que as nossas mensagens sejam de acordo com o que o cliente precisa, personalizadas, de acordo com cada segmento que a gente quer trabalhar. A gente pode usar a inteligência artificial para poder desenvolver respostas para todos os clientes, para todos os segmentos, de acordo com as necessidades que a gente vê no mercado. Tem uma variedade bastante grande. Acho que cada um tem uma ideia diferente, imagino eu, também sobre isso. Acho que a essência está em ouvir o cliente. Né? Quanto mais você tiver diálogo direto com o cliente, isso vai funcionar. No nosso caso, privilégio de ter uma base de clientes muito grande, utilizando a solução todos os dias. Né? Então imagina que você tem, dentro da solução, você está lá no teu dia a dia usando uma solução, entra uma pergunta para você. Como é que está a tua experiência? Você gostou disso? O que você quer melhorar aqui? E a gente vai coletando essas informações o tempo inteiro. Então isso é uma das formas da gente ouvir o cliente. Outras formas a gente chama de uma estratégia de Voice of the Customer, que a gente seleciona os clientes mais importantes, entrevista em profundidade, cíclico, para fazer o monitoramento dos inputs, dos feedbacks. A gente tem conselhos de produtos, então vamos pegar todos os CFOs para falar de uma solução de finanças. Sente e discute a inovação. Isso é o lado de ouvir o cliente. Tem o outro lado que é ouvir o cliente indiretamente, entender quais são os grandes movimentos de mercado para surgir novas soluções. Coisas que talvez não estejam nem no radar do cliente hoje, mas que a gente possa identificar como uma possível solução. Então, é bem ter uma estratégia de escuta ativa por diferentes canais, e diferentes níveis também, porque vai desde o NPS para entender a saúde da relação com o cliente, até o nível de detalhe de falar com o dev e ele dar um feedback específico de uma feature ou de um código que poderia ser diferente. Exato, esse entendimento do cliente, tanto o consumidor, que eu dei o exemplo da câmera, né? Mas no mercado empresarial, no B2B, a questão, de fato, de ouvir e entender os casos de uso, né? Somos uma empresa de tecnologia, né? Apesar da Motorola ter clientes da área de varejo, de finanças, de energia, de telco, somos empresas de tecnologia, né? E a ideia é que a gente vá ter as equipes de produto e também comercial ouvindo muito e exercendo ali o dia a dia daquele cliente muitas vezes. Né? Inclusive a gente cria produtos a partir disso, não só melhora a questão da comunicação, né, e do marketing, mas influencia no produto. A gente, a partir de um cliente nosso, que era cliente de celulares, né, então tinha celulares empresariais, e a gente foi com a nossa equipe entender a rotina deles, aqui no Brasil inclusive. E a gente viu que é uma equipe de trade marketing, que fazia aqui até supermercados, e eles precisavam fazer um relatório da prateleira, né, do mercado para entender no shelf, ali no shelf inspection, né, uma inspeção de prateleira, para fazer relatórios de trade marketing, dizer, nosso produto está bem posicionado, o market share dele está bem adequado, né, porque nas pontas de gôndola são mais caras, né, para as empresas expor seus produtos. E a gente percebeu que eles demoravam horas dentro da loja. E a gente percebeu que ao fazer isso com inteligência artificial, com o celular, né, tirar uma foto da prateleira e automaticamente gerar relatórios, tinha um ganho gigantesco para ele. E a gente identificou que esse é um mercado de milhões, que não estava ali para ser explorado, né? Então a gente começou a investir nisso, desenvolvemos uma tecnologia e estamos agora exportando. A gente começou a levar isso agora para fora e comunicar com clientes. A gente levou inclusive para a CES, essa feira de Las Vegas, que já fui com você lá, né, Igor? Tem uma história lá da CES. Lembro daquele voo de helicóptero. Você lembra do voo de helicóptero? Todo janeiro, todo mundo tá por lá. compliance, pode falar isso? Não pode. Mas É porque era outra vida sua. Era outra vida. Então a gente inclusive levou essa solução criada aqui no Brasil, né, principalmente no Brasil, com os times estrangeiros também, mas para os clientes lá fora. Então, realmente observar, entender os casos de uso, né? Mas acho que tem um desafio grande também depois da velocidade de resposta. Eu acho que isso é importante, porque quando você pergunta para o cliente o que você acha, ele espera que a resposta venha depois. Então acho que a grande responsabilidade que a gente tem em ouvir o cliente é o time to market depois de implementar. Então no nosso mundo, quando a gente fala de soluções na nuvem, então imagina que tem clientes que têm soluções antigas que não são na nuvem, que ficam um ano sem atualizar. Para simplificar, mas você tem uma casa
Imagina você poder trocar a tubulação e a parte elétrica da tua casa a cada 3 meses. Você acorda, a tua casa está renovada. Então, essa é a velocidade de resposta que a gente tem, de capturar a informação do cliente, entender a expectativa dele e ir trabalhando nas inovações e nas melhorias de produto para atualização contínua como se fosse um telefone. Né? Então, olhando para todos os softwares de gestão. Então, para nós também tem uma preocupação muito grande, porque quando você pergunta, você gera expectativa. Então, como é que você responde a isso depois? Sentir ouvido é pior. Claro, só te ouvir, legal, entendi que você tem esse problema e nunca mais eu volto para falar com você, você gera um ruído na relação. Então, é bem importante também garantir que você tem velocidade de resposta. Esse é um desafio grande para as empresas, porque a maioria das empresas tem isso, de perguntar para a gente como cliente, muitas vezes a gente é cliente de outras empresas, e nunca ouvimos uma resposta, né? Então, a gente como marketing tem que buscar isso o tempo todo, é um grande desafio e é uma prioridade, sem dúvida mesmo. No meu caso é mais fácil que meu cliente está na mesa. A gente não... Como é que tá a velocidade de resposta? Bom, não... Funciona excelente. Ela não vende nada direto, né? A gente não tem um produto que eu vendo para o consumidor final. Eu preciso de um fabricante, seja um fabricante de IoT, de carro, de smartphone, de notebook, a gente entrega a solução. Então essa solução é até um caso curioso, né? Então quando eu negocio lá com o Motorola, eu dou um chipset novo e tal, e vem a ficha de o product sheet lá, né? Specs. Aí vem lá que faz isso, tira 200 fotos por segundo, né? Então vem Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Bluetooth, vem todas as características. Não necessariamente tudo isso vem embarcado no smartphone, então a Motorola pega, já sei, então aqui eu vou, né, no caso da câmera AI, falando do exemplo que o Vinícius deu, então legal, se tira 100 fotos por segundo, você pode fazer um jeito aqui, junto com o Android, com o Google, de ver a melhor foto e automaticamente escolher essa foto. Então, a nossa mensagem, ela é muito mais para possibilitar, né, que os fabricantes desenvolvam produtos com base na nossa tecnologia. Então, a gente não tem esse viés direto, mas é um viés um pouco mais... É um B2B2C, né? No caso da Qualcomm especificamente. Mas nesse B2B2C, vocês não começaram a trabalhar melhor a marca Snapdragon também, para o público final? Aí a marca, sim. E é interessante que a Qualcomm ela está construindo uma ponte, né? De B2B para B2C, assim. E eu brinco que, cara, construir marca não é fácil, né? Eu brinco igual na academia. Você vai um ano lá e não tem... só fica com dor e não vê. Você tem que ficar vários anos investindo. Suplementação. Exatamente, demora muito. E a mesma coisa é a marca, assim, é muito trabalho. Ainda mais, e o Brasil é um mercado caro, né? Mídia, cara. Você vai pegar um threshold de mídia aí com uma agência. Eu quero atingir um público... Cara, o cara vai te trazer um plano de milhões. Então, assim, é difícil. Mas a gente tem construído a marca Snapdragon. Acho que, assim... O pessoal que é gamer, early adopters, conhece muito já da marca Snapdragon. A gente patrocina eventos de gaming, a gente investe em uma série de coisas relacionadas a isso. E a gente tem construído justamente para que ele comece a entender essa questão dos benefícios do Snapdragon. E aí talvez a gente entra nesse caminho, né, que a gente está discutindo. Tá legal, mas como que você posiciona a marca? Né? O cara vai comprar o Snapdragon por quê? Quais são os passion points? Né? Por que ele vai buscar? E aí a discussão que a gente tem, né? Quer dizer, você vai para o técnico, então eu vou falar, cara, porque você não tem outro processador que tira 100 fotos por segundo, você não vai conseguir ter essa feature. Não. Ou eu vou pela parte da usabilidade, né? É a melhor foto em um clique. Então a gente sempre fica nessa dualidade. A empresa, por ser uma empresa de engenheiros, né? Por natureza e por, como eu já comentei, de P&D e tal, eles gostam, é igual o filho bonito, né? Quer falar, não, eu sou melhor, tá? Eles querem falar de número. Eles querem falar do hard selling, mas a gente tenta sempre buscar essa questão de benefícios, né? Então, seja inteligência artificial, né? Então, hoje, para você ter um equipamento, um smartphone ou um notebook com inteligência artificial, esse processador tem que ser Snapdragon, né? Tanto por lado da Microsoft, quanto pelo lado da Motorola e de outros fabricantes. Então, a gente está muito mais entrando nessa parte de benefício, o que a tecnologia te traz de benefício, né? Como isso facilita a tua vida, do que entrar na parte técnica, que era uma vertente que a gente via muito no passado, né? Dessa crescente de tecnologia. Você cada vez quer falar que é mais rápido, mas você não consegue converter muito no que isso muda de experiência. Para vocês deve ser difícil tangibilizar, né? Uma vez eu vi um estudo que falava que as pessoas utilizam de um celular menos de 30% da capacidade que ele tem. Vocês devem ter esse número muito mais assertivo. Pensar toda essa plataforma, toda a tecnologia, toda a capacidade, e na ponta você tem um usuário que ele quer simplicidade, ele quer tirar foto num clique sem se preocupar com tudo que está por trás. Acho que deve ser bem difícil posicionar. Sim, mas ao mesmo tempo assim, eu acho que o mercado de smartphone ele é um mercado maduro, né? O mercado de notebook também, eu acho que o consumidor quer saber o que está atrás do vidro, ele vai buscar, ele quer ter um pouco de informação, né?
Então isso facilita também o mercado. Ele é um mercado no Brasil, um mercado de troca, né? Todo mundo faz um upgrade, todo mundo quer sempre um melhor. Então você busca, você vê uma feature. Então sim, claro que é igual comprar um carro, né? Você não vai andar 250 por hora na estrada, porque por mais que ele chegue no 250, mas toda a tecnologia embarcada, ela te traz experiências e confortos, e isso permite também novos apps, né? Então no caso de IA, por exemplo, né? Quanta coisa legal de IA tem vindo aí. Mas para que você possa aproveitar esse IA, você precisa ter um equipamento capaz de te entregar isso, senão se você fica de fora. É mais ou menos o 2G para o 4G ali, né? Você mandava texto, ligava, de repente inventaram um Uber, começaram a inventar os aplicativos, redes sociais, então você precisava do 4G para aproveitar aquilo. Então eu acho que a inteligência artificial ela vem também nesse sentido, as pessoas estão vendo que, pô, legal, agora eu estou precisando mudar um pouco o meu comportamento, né? E sair um pouco desse status quo. Então isso é bacana, mas tem um desafio realmente de aproximar a mensagem com tecnologia. Acho que esse é um desafio, quem trabalha com, né, nesse tipo de empresa vai ter forever, assim, um negócio que é difícil. Acho que é por isso que é importante lerem o Tecmundo, né, gente? Porque esse é o nosso papel como jornalista aqui, né? Explicam excelente. Porque o nosso papel como jornalista é justamente isso, trazer realmente a mensagem das empresas para o consumidor através dos benefícios que ele pode ter, Tem né? vezes que tem esses eventos grandes, assim, CS, Mobile World Congress, ou Microsoft Build, que teve Computex, etc., que são os eventos de TI. Não sei se todo mundo de tech vocês estão familiarizados. Às vezes eu aprendo mais com os vídeos e eu falo pros jornalistas, cara, veja os reviews, os caras, eu aprendo mais com eles do que internamente. Que legal. Os caras tem de muita gente muito boa que faz review, faz benchmark, explica, te mostra. E você vê e fala, cara, esse cara é bom pra caramba. Então, assim, parabéns mesmo ao Tecmundo e os jornalistas de tech têm feito um trabalho bom. A Computex agora, pra mim, foi assim, eu não tinha nem visto os produtos, a gente lançou os notebooks, são 21 notebooks, eu não tinha visto, porque não tinha no Brasil. Cara, os caras filmaram e tal, e fazia teste, então eu vi o vídeo, eu sabia mais do que o pessoal da própria nosso Copa. Querido Elzinho tava lá, né? Ganhou o corte aí, tá vendo? Olha aí. Parabéns pelos reviews, realmente é muito legal. Eu acho que tem... Enfim, até a imprensa brasileira, né, pelo que eu posso acompanhar, comparando com alguns países, eles têm uma habilidade de mostrar muito benefício, né, de tangibilizar pro consumidor, né? O Tecmundo teve no lançamento do Razer 50, e também foi um vídeo muito bem produzido, e acaba tendo essa, né, eu olhando ali no global o tipo de cobertura que é feita, a gente entende também o que o consumidor está buscando, né? Então, no Brasil, essa questão de tangibilizar, vamos colocar, casos de uso ou formas de usar o produto, é muito valorizado. Então, né, hoje no Razer tem muito uma abordagem de, por conta da AI, por conta da memória, por conta de tudo, você consegue usar a inteligência artificial no display externo, na tela aqui. Na tela de fora. De fora. Já na Índia, é muito mais tecnológico. Então, o consumidor lá, ele vai realmente buscar memória, display, né? Então, display se é 6.36 polegadas. E a gente vê isso na cobertura, né? Então, eu pessoalmente gosto muito mais da cobertura brasileira, porque ela realmente traz o benefício, enquanto outras são mais técnicas, né? Mas é sempre interessante ter esse balanço. Vocês entraram um pouquinho em inteligência artificial, né? A gente podia dar uma aprofundada aí, porque a gente queria entender como que vocês estão usando isso também para dentro da empresa, né? Para ajudar vocês no dia a dia mesmo ali, como empresa, como time, e o que vocês estão trazendo ali em termos de produto também com inteligência artificial. Bom, vou pedir aqui a palavra para começar rapidamente. Tem dois tipos de IA, né? Então, pegando o gancho aí da foto, ela é uma inteligência artificial que ela tá na espreita ali. O telefone toma muitas decisões por ele mesmo, e decisões boas, graças a Deus, sem nos consultar. Então isso é uma IA, né? Então quando ele escolhe a melhor foto, quando ele te chaveia numa frequência de 5G específica porque o sinal tá melhor, ele vê que tá melhor, já te coloca e nem te pergunta. Então a gente usa o IA, né? Que é mais um machine learning no dia a dia. Isso talvez tenha muito a ver com a Oracle, Kaspersky também, acho que todos eles estão nessa linha. Mas você tem a IA generativa, que eu acho que é a grande vedete que todo mundo fala, obviamente liderada pelo ChatGPT, né, que é a ferramenta
que todo mundo utiliza. Inclusive, um parênteses, isso é bloqueado na Qualcomm, os notebooks da Qualcomm são bloqueados, né? Porque quando você joga um negócio no ChatGPT, ele fica disponível para todo mundo. E como tem muito código, o cara quer debugar o código, eles começaram a usar, e aí, enfim, fica tudo público. Então a IA generativa, ela é muito interessante. Você tem aí o texto para texto, né? Você tem texto para imagem, imagem para vídeo, vídeo para imagem, você tem várias coisas, né? O Stable Diffusion, Midjourney, para quem está habituado a usar essas ferramentas. A Qualcomm, ela trabalha para ter IA generativa on device no smartphone. Eu até fiz uma participação com o Igor, né? A gente fez uma apresentação onde eu falei só sobre IA generativa. É um tema muito interessante e tem alguns motivos. Primeiro que a IA generativa é caríssima, né? Uma busca no ChatGPT custa 10 vezes uma busca no Google, porque são servidores, aquele monte de servidor com cooler, gastando energia pra caramba, eles são de muito recurso computacional para treinar. Por isso que a NVIDIA explodiu, né? As ações da NVIDIA, quem tem acompanhado, porque eles não estão dando conta de vender GPU, que é as GPUs que ficam lá no servidor rodando IA e tal. Então, assim, é muito caro. E para que isso tenha escalabilidade, ela tem que estar no device. Então, a Qualcomm já vem trabalhando, os telefones da Motorola e outros também já tem IA generativa no teu smartphone. E recentemente a gente lançou as linhas de notebook, e aí falando de produto, né, que é o X Elite, que é o nosso chip para notebook. Ele é o único hoje no mercado que roda o Copilot Plus. Copilot é a ferramenta de IA da Microsoft. Então, eles lançaram o Copilot Plus, que traz uma série de coisas bacanas. É o único chip que roda, então os chips da Intel não rodam, os chips da AMD também não, só o Qualcomm que roda nesse Copilot Plus. Isso porque, aí o momento nerd, aí o meu lado, depois de trabalhar tanto com tecnologia, ele roda 45 TOPS, que é Trillion Operations per Second, né? Então já começa a ficar muito louco. Você já vai ficar louco, porque você pensa, como que o negócio faz 45 trilhões de operações por segundo, né? Já é um negócio muito louco quando você pensa assim, mas beleza. E a NPU, né? Neural Processor Unit. Então, se a gente lembrar quando a gente ia lá na Santa Efigênia comprar CPU, comprar motherboard, megahertz, aí depois veio a GPU para game, você trocava a GPU, ainda fazem isso muito, né? Agora a gente tem um cara novo aí, né? Que é a NPU, e ela funciona como um neurônio mesmo, por isso que ela é ideal para inteligência artificial. É ela que roda as queries de ChatGPT, de Stable Diffusion, etc. Então, ela roda essa IA generativa on device. Então, ela além de não precisar usar nuvem, você não precisa de 5G, você não precisa estar conectado, ela mantém a tua privacidade. Então, para B2B, você pode rodar o que você quiser, música, vídeo, criar campanhas de marketing, criar texto, criar código, criar patente, ela roda tudo local. Então esse é um grande avanço. Então a inteligência artificial generativa, para ter escalabilidade, ela tem que ser on device. A Microsoft já entendeu isso, já lançou aí 21 notebooks com todos os fabricantes com o Snapdragon. Então por um bom tempo aí vai ser exclusividade, até que a concorrência comece a ter aí outras soluções que rodem AI generativa. Então é um caminho interessante que a empresa tomou. Muito investimento, né, de canal, mas a Qualcomm é muito focada em IA também. E isso acaba impactando o consumidor também final, que vai usar essas ferramentas e vai ter o seu computador ali com o Snapdragon, vai aproveitar bastante. E eu acho que essa questão de poder de processamento na ponta é ótimo para segurança, né? Você trabalha mais borda, você começa a ter a... Sim, também. O Alan mencionou sobre as ferramentas como marketing, é um ponto. A gente usa muito inteligência artificial para a gente poder segmentar os e-mails, fazer a comunicação de acordo com os perfis de clientes. E definitivamente é um desafio a inteligência artificial para a segurança. Então tem várias soluções em cima disso, tem todo um grupo que trabalha em cima disso, de todos esses problemas que podem ser enfrentados com a inteligência artificial. Tudo tem risco. Hoje eu vi eu vi uma notícia vindo para cá que você vai no Midjourney. Midjourney é texto para imagem que põe, presidente dos Estados Unidos, ele faz a foto do Trump. Então, você vê. E vários testes só fazia foto do Trump. Os caras estão vendo. Então são coisas. Ela pode invadir você. A inteligência artificial pode te invadir. Essa é a realidade. E criar coisas que não são realidades, né? Exatamente. Pós-verdade. É muito como louco, é que você se protege, né? Você digo, as empresas, as pessoas, como é que elas se protegem disso, de uma invasão de inteligência artificial que seja fake? Difícil. E no caso de inteligência artificial para a Oracle também, né? Todo o background aí, enfim. Vamos separar em duas partes, assim. Depois eu conto como é que eu uso, que acho que é legal também contar um pouco do dia a dia, né? Primeiro vale dizer, né, que inteligência artificial não é novo. E todo lugar que eu vou,
falar disso, eu estou estudando muito sobre isso, eu fico repetindo a mesma coisa. Gente, isso não é novo. Inteligência artificial existe há décadas, a gente já vive o benefício da inteligência artificial no celular, no Netflix, na Amazon, no Mercado Livre, onde quer que você vá, né? Então isso já está muito presente e nas soluções para negócios também já vinha muito presente. Então falei do banco de dados autônomo, tem uma inteligência artificial, machine learning por trás, e eu ouvi não é uma frase minha, né? Um pensamento meu, mas eu ouvi isso num curso que eu fiz no MIT que me encantou, que fala o seguinte sobre inteligência artificial generativa. A inteligência artificial tradicional, né, que é o machine learning, deep learning, é como construir uma ponte. Você sai do ponto A ao ponto B, você sabe a distância, você sabe a altura e você sabe a carga que vai em cima. Então você desenvolve os materiais, você monta um plano de trabalho e você sabe como é que vai sair aquela ponte. Quando a gente vai para a AI generativa, é como um Big Bang. É como a descoberta de uma cura de uma doença. Isso me chamou muito a atenção. Porque imagina que o robô estava sendo treinado, né? Isso é uma bola, isso é um cachorro, isso é uma casa. E o computador falou, o cachorro está brincando com a bola dentro da casa. Isso tem a ver com capacidade computacional. E tive o privilégio de voltar do Vale do Silício depois de 6 meses aí de conteúdo bem profundo nisso. E os grandes pensadores de AI falam, por trás ainda existe um black box. Ninguém consegue dizer qual foi o A mais B mais C que fez o computador pensar. Então a gente vive um momento que não existe faixa preta. Eu gosto de falar sobre isso porque hoje já, né, principalmente no Brasil, assim, os brasileiros são ávidos em já ser um especialista, já montou uma escola de AI. Eu vejo na internet, eu fico assim, especialista, eu fico até ansioso. Nossa, cara, eu queria mídia, seja um especialista em AI, já clique aqui em 4 horas. Tem muita gente que cria AI para criar o material. É isso. Então, assim, é uma loucura. E na prática, assim, como é que eu vejo, como é que a gente tem aprendido a lidar com isso, né? Primeiro que no mercado existem 3 tipos de players quando a gente olha para a inteligência artificial. Primeiro, existem empresas que nascem de um modelo de inteligência artificial. Então aquela empresa Notco, que vocês devem conhecer, né? Que é o leite que não é leite, maionese que não é maionese. Sim. Todo pensamento é sensacional. Muito ela é chilena, é uma empresa chilena. E todo o modelo de construção dos produtos, dos ingredientes dos produtos que eles vendem, nascem de modelos de machine learning e inteligência artificial. Então, cara, tem modelos de negócio que nascem dali. Tem empresas grandes que estão construindo áreas de inteligência artificial dentro da empresa. Grandes empresas estão investindo muito em talento, muito em tecnologia. E tem as empresas que compram na prateleira. Como é que a gente se posiciona frente a isso? De um lado, capacidade computacional, né? Então a gente tem toda a parte de infraestrutura e plataforma e a gente entra com as GPUs muito fortes, com o NVIDIA também. Então isso é algo que para nós está sendo um grande pilar de negócio. A gente tem mais demanda do que oferta como a NVIDIA. Então, se vocês olharem e acompanhar o stock market, as ações vêm subindo de forma vertiginosa justamente por conta disso. Isso é um lado da moeda. E o outro lado da moeda, a solução de gestão de negócio, que antes já vinha embedded com soluções de AI tradicional, que é machine learning, agora vem também com inteligência artificial generativa. Então imagina uma empresa de 160 mil colaboradores, como é que você faz a gestão das pessoas de forma consistente? Como é que você faz um Talent Review Board, né? Uma avaliação de talentos de forma consistente. Hoje você pode entrar na solução e falar como é que foi o Gabriel nos últimos 3 anos, como é que foi o health check dele, ele teve algum problema de saúde no passado, ele investiu em educação ao longo do tempo para se atualizar no mercado e a inteligência vai te dizer blá 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 blá, o Gabriel tá assim, foi mal aqui, foi bem ali. Ou você está fazendo teu financial report, fala assim, precisamos falar de ESG que é importante para nós. A inteligência artificial vai lá, busca no banco de dados, seja dado estruturado, seja desestruturado, seja um PDF, seja uma foto, seja um vídeo. A inteligência artificial lê tudo isso, transforma em conteúdo. E o último pilar, que para mim acho que é o grande ponto que a gente vive no mercado hoje, quando eu converso com as empresas, escuto aos eventos e todo o conteúdo que eu tenho buscado, hoje a gente ainda vive um momento que falta casos de uso. Né? Todo mundo ainda discute muito o modelo de LLM e os casos de uso. Você falou, né? É proibido usar o ChatGPT ou o OpenAI dentro da minha empresa. A maioria das empresas bloquearam isso. Por quê? Porque você está colocando os seus dados no mercado. Então, um dos grandes pontos é você ter a inteligência artificial dentro do teu ambiente e usar a tua estratégia de dados para você aprender com isso. Então, a inteligência artificial generativa vai ser exponencial quando ela está dentro do teu ambiente com segurança. Sim. E que você consegue acessar toda a informação da tua empresa e fazer disso uma retroalimentação contínua para o modelo. E do outro lado, como é que você trabalha ecossistema? Porque os casos de uso, a gente tem visto assim, inteligência artificial, existe uma usabilidade incremental. No marketing, tem uma área, tem uma agência interna, né? Então tem jornalista, tem o produtor de vídeo, são incríveis, e eles estão usando a inteligência artificial para melhorar a produção. Faço e-mail mais rápido, faço layout mais rápido, faço segmentação mais rápido. Tudo isso é incremental. Mas a disrupção muitas vezes vai vir de fora da empresa, vai vir de um ecossistema. Então tem startups, assim, tem casos muito legais. Então a gente tem um cliente dentro de casa, né, que roda em Oracle, que é o Buy My Sell. O que eles fazem? É genoma com inteligência artificial. Então eles trabalham para o agronegócio,
basicamente mapeando uma fazenda metro a metro de terra, e a inteligência artificial ajuda a identificar quais são as possíveis doenças daquela terra e fazer uma combinação com todos os produtos disponíveis de mercado para dizer qual que é a melhor medicação para aquela terra não ficar doente. Na prática, o fazendeiro economiza dinheiro, porque não vai ficar gastando agrotóxico à torta e à direita, melhora a saudabilidade do produto, porque quando você usa menos produtos para proteger a terra, você está tornando um produto mais saudável, e na ponta o consumidor ganha com aquilo. Sim. Então isso é um exemplo de disrupção numa indústria tradicional no mercado brasileiro, que é o agronegócio, mostrando um caso de uso muito impactante. Tem N casos de uso que a gente está trabalhando. Fizemos um evento agora de AI que eu fiz no palco, né? Abrimos uma... Então, não posso contar o cliente ainda, mas a gente já mostrou uma das soluções. Você vai no médico, um médico na vida dele, ele consegue memorizar 100 mil casos. 100 mil casos já seria muita coisa, você saber de cada coisa. Nem isso. Uma inteligência artificial generativa. Agora imagina uma Imagina abstração, imagina que todos os sistemas de saúde do mundo estão integrados. E que você fala, eu pisquei com o olho esquerdo, meu braço tremeu, eu espirrei e só consegui dormir 3 horas naquela noite. Ele vai buscar as 10 milhões de pessoas no mundo que passaram pela mesma coisa e vai te dizer qual é aquela possível doença. E ajudar o médico a ter um diagnóstico muito mais concreto. Então, para fechar a história da inteligência artificial... Eu não sei se eu sei o case que você está falando, uma startup brasileira, não? É. Tá. Mas em parceria com um grande hospital que é referência na América Latina. Perfeito. Mas no final, para falar do use case, que é muito importante você estar cercado de um ecossistema que possa habilitar a inovação disruptiva também. Porque muito se fala sobre a inovação incremental, melhorar processo, melhorar metodologia, entra lá, faz um PPT super rápido, é super legal. Mas não vai mudar a nossa vida de verdade. O que vai mudar a nossa vida de verdade são os novos modelos de negócio, como é que vai mudar a saúde, como é que vai mudar a segurança, qual vai ser o modelo educacional do futuro. Então tem um mar. Dá pra ficar aqui. Esse é um assunto que eu tô assim, quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada, que eu preciso aprender pra caramba e eu adoro falar disso. Não, me sigam no Innovation Hub, @Innovation Hub, que eu vou contar esse case já. Tá gravado. Eu dei a deixa, a gente nem combinou, hein? Tá vendo, Ale? Obrigado, valeu. Agora eu vou usar pra sempre isso, que ninguém é faixa preta em AI. Eu adorei. Tá todo mundo aprendendo. E outra, isso que ainda vem a Quantum por aí, né? Sim, aguarda. Mas posso dar uma estatística legal? Eu tive a oportunidade de fazer um curso fora agora, e uma das pessoas do meu grupo, ele é um CEO de um venture capital nos Estados Unidos que só investe em startups de AI. E eles estão vivendo um desafio muito grande. Eles falam assim, agora eu preciso convencer a startup de querer o meu dinheiro, porque tem tanta gente querendo pôr dinheiro em AI, porque é uma descoberta contínua. E aí eles mostraram lá no curso uma estatística dos venture capitals, que eles investem em 100 startups para 20 decolarem, das 24 vão dar certo, das 4, 3 vão pagar o investimento e uma vai valer 100 mais do que foi investido. Não existe faixa preta. Assim, tem casos assim, eu ouvi sobre uma startup que está criando consciência para os bonequinhos de quem joga futebol e basquete no videogame. Que louco. Que você joga sozinho. Então tem os robozinhos lá jogando. Eu vou falar, vai pra direita que eu vou passar a bola para você. Vai lá que eu quero que você enterre lá. Cara, você começa a ter... Eu nunca imaginei que alguém pudesse criar consciência pro bot de um jogo da NBA. Imagina. Então assim, tá todo mundo aprendendo. Esse long tail é engraçado falar de startup, porque uma das coisas que a gente fomenta também é o mercado de developers, né, desenvolvedores. Porque é o carinha ali que baixa o módulo tal, e programa, e acho que a câmera é um puta hub de AI, assim, cara. Tem muita coisa de AI por causa da câmera, seja de segurança, seja de agro. Então a Qualcomm tem também um trabalho. Tem o nosso portal que chama o AI Hub, você entra lá, você baixa módulo, então se você quiser fazer uma coisa de Stable Diffusion, você tem o módulo bonitinho, aí você tem o Discord, o Hugging Face para discutir, você entra nos fóruns, e faz a tua aplicação. Então você já tem um app de Android, você leva a AI para o Android, você tem um app de Windows, você leva a AI para o Windows. Por quê? Porque justamente, cara, é um long tail absurdo, é muito fragmentado, você tem cara no mundo inteiro desenvolvendo AI, precisando de acesso a ferramentas que vão permitir que ele leve o AI, muitas vezes ele não tem ideia do que ele quer fazer, e ele precisa ter acesso àquilo, né, as APIs, etc, e ele consegue baixar e aí desenvolver AI dentro da startup que ele já tem, ou da solução que ele já tem, ou que seja um app. Então assim, é uma área de desenvolvedores, é uma área que a gente está trabalhando muito, também lançamos esse portal de AI Hub, que é justamente para que esses caras tenham acesso à tecnologia e consigam levar, e aí sai coisa do nada, que se nem do nada aparece um cara utilizando, tô com o chip da Qualcomm fazendo uma câmera de segurança que vai identificar se o cara vai te assaltar. Chega um cara do nada que você fala, caramba, que bacana, porque é o long tail, cara, não tem como você fazer o tracking de todo mundo, você tem que soltar no mercado e esperar que
que esse ecossistema pega a tua solução e desenvolve. E aí você fomenta o teu negócio também, né? Porque eles usam a tua plataforma, né? Então, trazendo para o lado de dentro da empresa, como é que a gente pode usar o AI internamente? Primeiro, tem que construir uma cultura de testar e utilizar. A gente tem o privilégio de ter o AI embedded dentro das nossas próprias soluções. Então, a gente tem uma parceria com a Cohere, que é o nosso LLM, que a gente entra lá, é como se fosse um chat GPT de mercado, mas usando dentro da nosso ambiente de segurança com todas as nossas informações. Profiling de cliente, Next Best Offer, toda a parte estratégica de marketing, como é que se usa inteligência artificial para isso? Do outro lado, em conteúdo, como é que a gente leva a mensagem? Que mensagem é melhor? Eu fiz trocentos conteúdos de indústria financeira, a gente também trabalha para todas as indústrias. Que tipo de insight eu extraio dali para transformar isso mais rápido em algo usável para o meu cliente? Então, você começa, e a gente fomenta muito isso, uma cultura de inovação, porque não dá para baixar um book. Todos os books que tem no mercado hoje são limitados em relação a isso. Porque vai muito da criatividade. Eu vejo assim, a gente saiu de um mundo que a gente tinha que ter todas as respostas, e os executivos tinham que ter a resposta para tudo, né? Você é um bom executivo, se alguém senta para te fazer uma pergunta, você sabe responder sem piscar. E acho que agora a gente tem que ser treinado a fazer pergunta. Exato. Né? Então, para dentro, a gente tem que treinar o nosso time a fazer pergunta também. Fazer pergunta e criar coisas também, né? Tem a generativa de música, eu vi uma demo lá em dia que era isso, era um tecladinho ligado no computador. Eu não sei tocar teclado ali, né? Então você fazia pam, bam, bam, aí você fazia um acorde ali, ele criava uma música no teu acorde, com AI generativa para música, né? Então, quer dizer, e eu, porra, sou horrível ali no teclado. Você imagina um cara que sabe tocar ali, que tá fazendo uma criação de música, né? Você colocar, então assim, eu acho que você tem que saber fazer perguntas, né? Que é o prompt, né? Da IA generativa. Cara, já tem curso de prompt. Sim. Tem cara que dá curso de como você aprender a perguntar para IA para ela poder te dar o que você espera, né? Mas acho que tem para desenho, tem para música, a gente vai ter que aprender a perguntar, né? Que acho que é básico do ser humano, né? Numa relação interpessoal, você tem que saber perguntar, saber conversar. E eu acho que a IA no final vai ser mais ou menos isso, né? O quanto você é capaz de desafiar aquela inteligência artificial para te dar o que você precisa. Acho que você mencionou da questão das relações interpessoais e das soft skills necessárias para você conseguir trabalhar em cima do AI, né? Eu ouvi uma vez, já há alguns anos, uma palavra que me marcou muito, que a gente estava falando sobre marketing, sobre ferramentas de automação, não era no contexto do AI, e um colega antropólogo nosso falando sobre tecnologias, entender o comportamento do consumidor, ele disse assim: a fool with a tool, still a fool. Que é isso aí, né? Um leigo, né? Com uma ferramenta ainda vai ser um leigo ou ignorante, né? Então, você ter todo esse trabalho, né, de resiliência, de liderança, ainda vai ser muito mais necessário, e criatividade do que só usar a ferramenta. E trazendo um pouco para o nosso trabalho na Motorola, ela tem um viés semelhante ao que você comentou na Qualcomm, a gente leva muito a sério esse balanço de inovação e ir até a fronteira com responsabilidade, né? Então também tem uma preocupação muito grande em o que a gente alimenta algumas AIs, mas a gente tem visto um ganho ainda incremental, como você falou, mas um ganho gigantesco em criativo, né? Então, produção de copy, de vídeos e de mockups de esboços criativos, né? Na indústria de smartphone a gente tem todo produto é uma campanha e toda campanha tem dezenas e centenas de criativos. Ainda a gente usa muito talento brasileiro para criar campanha e peças, né? Mas o uso da AI no back-office ali, né? Atrás tem ajudado bastante a gente a acelerar isso. Mas sem o talento do criativo brasileiro, principalmente, que ajuda a gente a exportar muita campanha, isso não seria possível. Mas vocês usam AI? O Gabriel comentou que eu uso algumas coisas, eu uso bastante, assim, o chat GPT eu uso para várias coisas, assim, e eu acho muito bom. Para resumir texto, às vezes você quer montar você põe ali 3, 4 tópicos, ele gera o texto para você. Eu faço brainstorming. Você faz brainstorming? Eu tô na estrada, cara, eu converso com AI. 2 horas de estrada, eu vou conversar, eu quero montar um plano alimentar diferente. Eu tava com muito peso na consciência de que eu não tô cuidando tão bem da minha parte física. Apesar de praticar esporte, eu acho que poderia ser mais. Outro dia eu vim conversando, minha esposa dormindo no carro, eu conversando com a AI e falando, cara, como é que eu monto um plano? Eu preciso fazer isso, minha rotina é essa. Então eu sempre tento trazer. E um amigo meu mostrou uma coisa muito legal que eu também não imaginava, cara. Ele é ciclista, ele falou, eu tirei a foto da bicicleta e falei, como é que eu regulo o câmbio da minha bicicleta? E o ChatGPT respondeu.
Olha, aqui na A gente tem que aprender a fazer redação, pergunta, cara. a gente ficou alucinado por um mês com o Suno, criando músicas pra todo mundo. Foi muito bom. E era muito engraçado, porque é muito sobre prompt também, porque algumas vezes a gente criava algumas músicas que não ficavam muito boas. Aí a gente começou a pegar o jeitão ali, ó. A gente criou música pra todo mundo aqui dentro, foi incrível. Você viu um meme que as pessoas pegam conversas no WhatsApp e transformam em música? Isso tá rodando muito. E o que me marcou é assim, a gente fala muito do futuro do trabalho, né? Que isso é uma coisa muito importante, tem muita responsabilidade em falar disso. Como é que vai ser o mundo pós-AI generativa? Qual vai ser a relação humana? E como é que a gente vai trabalhar, de fato, tendo uma ferramenta que ela é um potencializador do nosso talento, né? Do outro lado, a gente tem os memes na internet, assim, cara, quando tem algumas pessoas pensando na disrupção, tem uma massa que tá, brincando. Que é Criaram divertido por um lado. aí pra isso, né? E vai virar produto, cara, porque no final alguém vai baixar um aplicativo, vai fazer um monte de musiquinha e alguém vai ganhar milhões de dólares Exato. Sim. porque vai baixar. Então, assim, é muito descentralizada a forma como está sendo construído, né? Já tem esse negócio de conversar, os caras fizeram um vídeo, né? Pegaram o IA, perguntaram, botaram uma IA falando com outra IA. Sim, nossa, maravilhoso. E ficaram falando, ficaram conversando ali. Então, eu acho que essa questão a gente tem que também saber como usar a nosso favor. Muita gente tem medo, né? Faz piadinha com o negócio do Exterminador do Futuro, que vai vir os robôs, tal, não sei o quê, vai perder o emprego e tal. Eu acho o seguinte, cara, como toda tecnologia, você tem que não querer ir contra. Veja como você pode usar a seu favor. Sim. Não tem como. Vê assim, cara, você não vai conseguir mudar, não adianta ir na Paulista, esquece. Como? Aceita e vê como você pode usar a seu favor, como você pode se beneficiar, né? Você, sua família, seus amigos, o seu trabalho. Eu acho que esse é o principal ponto da IA. Eu acho que uso muito para fazer storytelling. né? Storytelling corporativo. É uma forma de como é que eu vou passar uma mensagem, uma forma lúdica, interessante. Me ajuda muito. Legal. Sim. Ajuda muito. Mas nunca use para fazer cartão, por exemplo, aniversário de casamento. Nunca faça isso. Por favor. Eu acho que você tem um Mas vou caso contar de uma- mau uso aí. Não faça isso. Minha filha nasceu faz 21 dias. Olha, Ah, E uma das gente, madrugadas que sem legal. dormir, eu falei, eu preciso aprender como é que faz uma rotina de bebê. Porque minha esposa tá super cansada. Aí porque ela no vai chat te GPT responder, me não ajuda existe. a criar E resolveu sua vida? nada. Mas o que foi legal, assim, que a forma como eu interagi, as perguntas que eu fiz, cara, claro que é super difícil de implementar, mas ele me criou uma planilhinha, me explicou os grupos de atividades que tem que ser feitos, os porquês de cada atividade. Então até para as coisas que É uma você... ideia, né? sim. No final você pode perguntar sobre qualquer assunto, né, cara? É. Muito legal. Eu fiz um plano de viagem de 10 dias de carro, né, recentemente, e coloquei lá na IA. Gerou um Olha, roteiro. ótima ideia. É bem interessante. E agora, uma dica também é você testar algumas, né? Então você tem o Copilot, o Gemini, né? sim. ChatGPT, e eu senti que vem muita coisa diferente uma da outra. Sim. Né? E às vezes, para cada caso de uso, ou para cada necessidade, ou para cada conversa, Isso. uma é melhor para aquilo. Isso, exatamente. Então também incentiva a testar, né? E ver qual que é melhor. Tá falando sobre isso, tem uma especializada em fazer o De tour viagem. de viagens. É. Eu já experimentei essa outra, Pode qualquer coisa. anotar. Cara, eu tenho que buscar. Eu experimentei um dia, mas não lembro mais o nome. É tanta ferramenta também, né? tanta Vai guardar esse Mas nome. acho que vai Tem ser o também vai médico ter um do Gabriel movimento de muito- sempre. É, de 100 mil casos. Não, vai ser aquela coisa também de muita ferramenta que vai morrer, né? Tem Sim, muita também. coisa saindo agora É. rápido. Depois, tchau. O que vai cair em desuso? É. Quais são os 10 aplicativos que a gente usa mais, né? Sim. Exato. Quantas vão entrar no hall de aplicativos que vão estar ali no Vai virar reviews? aquele da Mas ficam na primeira tela. tentativa, esperando É que isso dê aí. certo. É isso. Exatamente. O mercado de tecnologia também é muito marcado por consolidação, né? Aquisições, Sim. fusões, aquisições. Então, realmente, daqui a pouco deve ter um número menor. Com certeza. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Essa rendeu, hein? Rendeu, foi ótimo. A gente tava aqui querendo que rendesse, foi mais do que a gente imaginou. Foi ótimo. Muito bom. Exatamente. Então é isso, pessoal. Bom, quer acompanhar esse podcast? Ele está acontecendo, né? É uma coprodução aqui, The Brief, com a Tecmundo, Innovation Hub, todo mundo junto todo mundo junto. na mesma parada. Então fica com a gente, muito obrigada. Valeu, pessoal. Obrigada, valeu, Até a gente. próxima. Muito Obrigado. bom. Na próxima semana tem Sankhya, Nuvem Shop, Zendesk, Zenvia e W3 House na nossa mesa do The Briefcast, compartilhando alguns dos cases de sucesso de suas empresas. Deixe seu like, compartilha nas redes e clica no sininho para ficar atualizado. Até lá!